Era uma noite escura e tempestuosa. A chuva caía torrencialmente, transformando o cemitério local em um lugar ainda mais sombrio. Um relâmpago iluminava as lápides, revelando nomes gravados e datas de pessoas que já haviam partido. O vento uivava através das árvores nuas, criando uma sinistra sinfonia que ecoava nas sepulturas. Lá, naquela noite de pesadelo, Emily, uma jovem corajosa, estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Ela havia sido desafiada por seus amigos a visitar o cemitério à meia-noite, uma tradição local que supostamente concederia coragem a quem ousasse desafiar o desconhecido. Com uma lanterna tremendo em sua mão, Emily entrou nos portões enferrujados e sentiu um arrepio na espinha. Emily estava cercada por uma aura de medo enquanto explorava o cemitério. O silêncio era ensurdecedor, e sua respiração acelerou a cada passo que dava. Enquanto andava entre as lápides, ela começou a ouvir sussurros indistintos e suspiros melancólicos. Ela acendeu a lanterna, direcionando a luz para os cantos mais escuros, mas não encontrou ninguém. Então, Emily percebeu algo estranho, uma lápide que parecia mais recente que as outras, coberta por uma camada de musgo. Ao se aproximar, ela leu um nome gravado, M. Smith, de 1850 a 1873. Um sentimento de tristeza a envolveu, e antes que pudesse reagir, uma mão fria emergiu da terra e agarrou seu tornozelo. Emily gritou, lutando para se libertar, mas a mão a puxava para baixo, cada vez mais fundo na sepultura. Enquanto isso, outras mãos esqueléticas rompiam o solo ao seu redor. Gritos ecoaram pelo cemitério quando almas perdidas começaram a emergir de suas tumbas. Emily estava cercada por fantasmas, cada um deles a olhando com olhos vazios e famintos. Ela não podia escapar, e o cemitério se tornou um pesadelo sobrenatural. Mas, de repente, uma figura alta e vestida com roupas do século XIX se destacou entre os espectros. Era Amy Smith, a dona da lápide. Amy estendeu a mão, afastando os outros espíritos com um gesto. Ela olhou para Emily com tristeza e raiva, contando sua história, uma vida roubada cedo demais pela tuberculose, um enterro apressado e injusto, sem que as últimas palavras fossem ditas. Ela havia convocado Emily na esperança de que a jovem pudesse ajudá-la a encontrar paz. Emily, desesperada, começou a recitar as palavras que Amy desejava que fossem ditas. O espírito da garota, finalmente, encontrou a paz e desapareceu, levando consigo os outros fantasmas para o além. Emily ficou sozinha no cemitério, agora calmo e silencioso, com a tempestade passando. A jovem saiu do cemitério, com o coração ainda palpitando, mas a sensação de alívio por ter enfrentado o sobrenatural e ajudado uma alma perdida a encontrar o descanso a tomou por completo. Desde aquela noite, ela nunca mais duvidou da existência do mundo além da vida. Era uma noite de outono na pacata cidade de Ravenwood. As ruas estavam desertas, e o vento sussurrava segredos inquietantes nas árvores. No cemitério antigo, a escuridão parecia se intensificar, como se o próprio ambiente estivesse ciente do que estava prestes a acontecer. Em uma pequena clareira do cemitério, um grupo de cultistas vestidos com capas negras realizavam um ritual proibido. Eles acreditavam que, ao ressuscitar os mortos, alcançariam um poder inimaginável. O líder do culto, um homem de rosto sombrio e olhos enlouquecidos, entoou palavras arcanas enquanto sacrificava um cordeiro. No centro do círculo, uma sepultura antiga começou a tremer e então, com um estrondo, surgiu um zumbi com olhos vazios e pele decomposta. O culto, porém, perdeu o controle da criatura, que se lançou sobre eles em busca de carne humana. Os cultistas gritaram de terror enquanto a criatura os atacava e os arrastava para o abismo de sua fome insaciável. Enquanto isso, o zumbi continuou sua busca por presas na cidade. O terror se espalhou rapidamente pela cidade quando os zumbis começaram a aparecer em todos os lugares. O caos reinou nas ruas, com pessoas correndo desesperadamente, gritos ecoando e sirenes de polícia soando ao longe. Em meio ao tumulto, um pequeno grupo de sobreviventes se formou, liderado por Sarah, uma ex-militar com habilidades de combate notáveis. Eles se abrigaram em uma loja de conveniência abandonada, barricando as portas e janelas, enquanto os zumbis cercavam o lado de fora.
Com suprimentos limitados, os sobreviventes começaram a improvisar armas e estratégias para manter os mortos-vivos à distância. Sarah treinou os outros em técnicas de combate e táticas de sobrevivência, mas o medo persistia. Cada dia era uma batalha pela vida, e a cidade havia se transformado em um pesadelo infernal. Com o passar do tempo, o grupo de sobreviventes percebeu que não poderia se esconder para sempre. Eles decidiram que a única maneira de retomar a cidade e a livrar dos zumbis era enfrentá-los de uma vez por todas. Antes da batalha, eles reuniram todos os suprimentos que puderam encontrar e improvisaram armas devastadoras. Sarah liderou a equipe com determinação, enquanto John manteve a moral alta, apesar do medo que os envolvia. Eles marcharam em direção ao cemitério, onde a praga havia começado. A batalha que se seguiu foi brutal e cheia de tensão. Zumbis com olhos vazios e membros putrefatos atacaram em hordas, enquanto o grupo de sobreviventes lutava valentemente para conter a ameaça. O cemitério estava tomado por lutas intensas, onde cada membro do grupo era testado até os limites de sua resistência. No auge da batalha, Sarah e John enfrentaram o líder do culto responsável pelo ritual maligno que havia desencadeado a praga zumbi. O líder do culto, uma figura sinistra, riu histericamente enquanto brandia um cajado encantado. Uma luta brutal se seguiu, com os líderes dos sobreviventes lutando contra o líder do culto e suas artes sombrias. Apesar das feridas e do cansaço, Sarah e John perseveraram. Em um momento crucial, John conseguiu desarmar o líder do culto, enquanto Sarah o prendeu em um golpe final. O cajado encantado caiu no chão, e o zumbi que tinha iniciado a praga cambaleou e, finalmente, caiu em silêncio. A escuridão começou a retroceder, e os outros zumbis também desabaram, como marionetes sem cordas. A cidade estava finalmente a salvo, mas o preço da vitória havia sido alto. Muitos morreram, e cicatrizes emocionais permaneceram naqueles que sobreviveram. Após a batalha, a cidade começou a se recuperar, mas a memória da noite aterrorizante nunca seria esquecida. A história dos sobreviventes foi contada e recontada, servindo como um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, a coragem e a determinação podem prevalecer. E se você gostou do conto de hoje, por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Com isso, você ajuda o canal a crescer e também me incentiva a continuar produzindo mais conteúdo como esse. Te espero no próximo conto. E se você tiver algum conto ou relato que queira compartilhar com a gente, mande para contoshorripilantes@gmail.com. Quem sabe o seu conto não aparece aqui no canal.